E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para chegar nisso, sem dúvida nenhuma, é preciso de um certo rigor. E isso principalmente falando na questão do seu ambiente, né? Do seu ambiente, do seu processo, de tudo isso, porque o queijo vegetal, sim, ele também está sujeito a alguns problemas, assim como qualquer outro tipo de comida acaba estando sujeito a esses problemas, que é o da contaminação. Isso daí é um tema muito importante de ser discutido, acontece. Esse é é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro, que isso daqui acontece. Contaminação, se você ainda não teve nenhuma contaminação, ótimo, maravilha, que continue assim, mas uma hora ou outra isso vai acontecer se você continuar fazendo queijos vegetais, porque é natural, tá? Isso daí acontece mesmo e não é vergonha para ninguém, tá? Eu acho que a gente deve sim é, normalizar essas contaminações e falar abertamente delas, porque acontece, tá? Isso daí não, assim, não é, como eu falei, não é sinal de vergonha. A única coisa que ela mostra é que de repente a gente acabou baixando nossa guarda, tá? Alguma coisa aconteceu, né? Porque se você tem um histórico que está fazendo queijos vegetais, está dando certo, e de repente, em algum momento isso começa a acontecer, alguma coisa aconteceu mesmo em relação a essa contaminação. Pode ser de processo, né, pode ser de ingredientes. Essas são as duas principais fontes que a gente pode ter de contaminante. Tá? Ou vai ser do seu processo, ou seja, desde a hora que você entra na cozinha para fazer o seu queijo vegetal, né, a gente já começa a falar de processo, né? Como que você organiza tudo aquilo lá, os ingredientes, os utensílios, apetrechos, a bancada ou mesa, enfim, tudo isso daí, até ele ficar pronto, e isso envolve a sua geladeira também, né? Tudo isso, estamos falando de processo, tá? Pode ter uma fonte aí de contaminação. E também envolve a sua própria, né, higiene. A higiene pessoal também faz parte disso. E depois tem uma outra fonte que são os próprios ingredientes. Às vezes acontece de um ingrediente ele já chegar para você contaminado. Tá? Mas isso não quer dizer, nossa, então estou correndo risco. Calma. Porque a gente coloca certas condições num queijo vegetal que pode ser que alguns micro-organismos eles tenham uma facilidade maior de se desenvolver. Tá? Um exemplo que normalmente eu vejo, né, e chega a alguns casos para mim, é em relação a Rejuvelac. Tá? O Rejuvelac, sim, ele é um exemplo clássico, porque para fazer um Rejuvelac você não usa sal. Tá? E o sal, ele é uma barreira super importante. O sal, ele acaba tornando um meio um pouco mais hostil a uma série de micro-organismos que podem deteriorar o nosso produto ou até causar algum mal-estar para a nossa saúde. Tá? Então o sal ele é muito importante, mas o Rejuvelac não tem sal. Então ele está mais aberto, né, a uma diversidade maior de micro-organismos. E quando a gente fala de um Rejuvelac, o passo a passo de se fazer, né? Você vai pegar um grão, você vai lavar ele em água corrente e daí já começa o processo. Ou seja, você não dá nenhum tratamento diferenciado para tentar acabar com os micro-organismos que estão nele. Mesmo porque você precisa dos micro-organismos que estão naquele cereal ou naquela semente, ou enfim, né? O que quer que você esteja utilizando para fazer o seu Rejuvelac, né? Mas eu já tive casos de estudante meu que veio com problema de que, meu Rejuvelac ficou ruim. E o que será que aconteceu? Ah, não sei, né? Eu fiz sempre a mesma coisa, tal, o mesmo procedimento, blá, 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 mas não deu certo. Aí, né, nessa conversa eu falei, ó, vamos fazer um teste. Tenta fazer um Rejuvelac com, assim, o mesmo grão, mas compra de outra marca ou de outro lugar, enfim, né? Muda a fonte e faz o Rejuvelac nas mesmas condições para ver o que acontece. E na ocasião era um Rejuvelac de quinoa.
né? Então, a minha estudante ela acabou comprando uma outra quinoa num outro lugar, fez e deu certo. Não ficou do jeito que estava antes, né? Contaminado do jeito que estava antes. Ela falou, tá um cheiro meio desagradável e tal. Eu falei, nem usa, joga fora e, enfim, acontece. Assume a perda e vamos trabalhar para não acontecer mais isso. E foi justamente a quinoa que estava contaminada. Né? Mas, assim, é o que eu estava falando antes, eu estava com a cabeça nesse exemplo, porque a contaminação dessa quinoa não é algo, então, então eu vou cozinhar a quinoa, comer e vou passar mal. Não, o processo de cozimento ali vai acabar matando esses micro-organismos. Né? O micro-organismo ele teve uma, uma chance de se proliferar naquele meio líquido que não tinha nenhuma barreira mais intensa para ele, como o sal, por exemplo, como eu já falei. Né? Então ele se prolifera aí. Então você pode ter essas duas fontes. E agora, o lance, sabendo dessas duas fontes, como que a gente previne o desenvolvimento de contaminações? Bom, agora, assim, a primeira dica sobre como prevenir, eu já imagino que você saiba, né? Mas é claro que eu falar, é higienização de tudo isso, né? Tomar cuidado com a limpeza, com a higiene. Tudo bem, é algo mais amplo, né? Mas a gente pode ainda focar um pouco mais no seu processo, né? Tipo, o que eu posso usar para melhorar meu processo, ou enfim, né? Então, primeiro, pontos de atenção que você vai ter: a sua bancada, né? Os seus apetrechos, onde você está guardando, tipo, a gaveta sua, ela é um ponto de atenção que você deve ter, porque não adianta nada você lavar a sua espátula, não sei o quê, e depois a sua gaveta ali, onde você está guardando, sei lá, faz 4 meses, 8 meses, que você não tira aquele lugar que ela fica apoiada e lava aquilo lá, limpa, né? A hora que você vê, tem sujeira identificável com o olho. Então, tá vendo até onde a gente vai chegando, né? Precisa ter esse cuidado aí. A geladeira, por exemplo, se você está guardando o seu queijo vegetal na geladeira, maturando, curando ele ali, essa geladeira ela precisa ter uma rotina de limpeza. Né? Mas de quanto em quanto tempo eu vou limpar? Não sei. Eu não sei o que você está colocando dentro da sua geladeira, eu não sei como que você está acondicionando os alimentos na sua geladeira. Então, cada um vai perceber mais ou menos a rotina ali para que não tenha essa contaminação sendo desenvolvida. Né? Então, bancada, os seus apetrechos, os seus equipamentos, né? Onde você está guardando os seus materiais. E depois é você utilizar, assim, tem vários, né, assim, produtos ou maneiras de você higienizar a sua bancada, os seus instrumentos, né, os próprios ingredientes, tá? Mas eu vou deixar duas principais aqui que é, assim, fantástico. Água fervendo e álcool 70. Esses dois eu acho que dá conta de muita coisa do que nós estamos falando aqui, tá? É só questão de aumentar o rigor e respeitar o tempo de cada um desses higienizadores, vamos dizer assim, tá? É claro que a gente precisa limpar antes para depois passar seja o álcool 70, seja a água fervendo. Né? Então, esse é um lado para a gente se atentar. Mas depois tem uma outra dica aqui que pode prevenir a contaminação. Porque se a gente for pensar, então, os micro-organismos, o que eles precisam para se desenvolver? Né? Sim, vamos pensar em fungo, por exemplo, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores contaminantes. Na hora que você tem queijo vegetal ali, o que acontece? Começa a surgir umas coisinhas mais peludas. Né? Como tá na capa desse vídeo aqui, é um queijo vegetal que tem uns pontinhos brancos e depois você volta lá para ver. E esses pontinhos brancos aí é fungo que se desenvolveu. Né? Uma foto que eu tirei justamente para ilustrar isso daí. E esses pontinhos aí, sendo fungos, qual que é a predileção deles? Onde que eles se desenvolvem melhor? Eles precisam ter comida. E o queijo vegetal ali, matéria orgânica, tá cheio. Eles precisam ter umidade. Tá? E isso daí também a gente tem no queijo vegetal. E depois, nesse terceiro ponto, porque ó, carga orgânica
sem chance de a gente controlar. Ela está ali, é o que é, né? Não tem o que fazer. Umidade também não tem muito o que fazer, né? Porque a gente baixar muito a umidade relativa de onde o queijo vegetal está, periga ele secar mais rápido, trincar e tal, enfim. Não é. O que a gente pode prevenir é virar ele todos os dias, né? E não deixar ele apoiado, onde quer que ele esteja apoiado ali, por muito tempo, né? 2, 3 dias ali, porque aí sim fica uma umidade ali embaixo e a chance de você virar ele, tirar e ter uma surpresa desagradável começa a ser cada dia maior, tá? Então a umidade, o máximo que a gente pode controlar é dessa maneira. Eu não recomendaria baixar a umidade relativa menos de 65, 60%, né? 65 para baixo já começa a ficar meio crítico aí. Mas enfim, a questão é que tem uma terceira categoria que a gente pode, aí sim, trabalhar melhor, que é temperatura. Porque os fungos eles gostam de uma temperatura um pouco mais amena, quer dizer, amena para eles, né? Não para nós. Se você tem uma geladeira que está a 9 graus Celsius, por exemplo, ou a 8 graus Celsius, é muito mais interessante para o desenvolvimento de um fungo do que uma geladeira a 5 graus Celsius, a 4 graus Celsius. Tá? E aí você pode dizer, ah, mas sei lá, como que eu vou saber quantos graus está? Enfim, você vai saber se, sim, ou você põe um termômetro dentro, e aí você tem com clareza o que está acontecendo, mas se você não tem o termômetro, não quer comprar e quer só saber se está de acordo ou não, o dia que começar a surgir fungo, você diminui a temperatura da geladeira, aumenta o frio dela, e aí você vai ver que vai controlar um pouco mais esse crescimento de fungo aí, né? Então essa é uma maneira, porque o que acontece com a geladeira? A geladeira ela tem variações, tá? Ela tem variação, assim, se a gente pegar um recorte ignorando uma sazonalidade anual de calor e frio, porque isso daí impacta, né? Por que tem um termostato na geladeira? Porque quando está mais calor, você baixa a temperatura dela. Quando está mais frio, você pode aumentar um pouco, né? Para não gastar mais energia e tal, enfim. Né? Você tem essa possibilidade aí. Só que quando a gente olha para a geladeira em si, ela também tem essa, essa diferença de temperatura, né? Ou seja, embaixo e em cima tem diferença. Tá? Então, o controle da temperatura pode ser um ponto de prevenção também para o desenvolvimento de contaminantes. Uma vez que desenvolveu ali, se você pegou no começo, é fácil de tirar. É uma questão de você fazer uma raspagem ali e tal, tratar aquela área e tal, e depois você controlar essa temperatura para que não volte a acontecer esse problema. Tá? Depois, basta você deixar nos comentários aí qual foi a experiência que você teve com contaminação, que a gente continua essa conversa. Até a próxima.